Que a paz de Jesus Cristo esteja com cada um, hoje e sempre. Amém. Eu acordei hoje pela madrugada, por volta das 3 da manhã. Hoje, dia 12 de março. Estou gravando esse vídeo de madrugada. Depois de diversos acontecimentos, também teve sonho. E o Senhor falou comigo. Eu despertei com o Senhor falando à tarde. E o Senhor me deu uma palavra. Essa palavra está em Gálatas, capítulo 5, versículo 11, que diz: Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Eu quero falar de um sonho. Quando eu acordei, eu escrevi esse sonho. Eu sonhei com um pão. Esse pão tinha boa aparência, tinha um cheiro bom. Ele estava ali pré-assado, sabe? Um pão pré-assado que vai terminar de assar. Um tabuleiro limpo, sabe? Brilhando o tabuleiro. Só que esse pão, até quando foi ingerido, tinha um sabor gostoso, né? Ele tinha um gosto bom de pão, mas havia algo diferente. Quando fui olhar para o pão ele tinha uma pequena manchinha interna. Sabe quando o pão, a massa está pré-assada e você ainda consegue ver ele, quando o fermento está agindo e ele cresce, e você ainda vê um pouquinho mais claramente a massa em si? Dentro estava um pouquinho esverdeado. Então eu peguei uma faca, abri, isso no sonho, abri esse pão e estava cheio de mofo, todo tomado de mofo. Então esse pão eu cuspi da minha boca. O que eu entendi desse sonho? Nós precisamos ter o cuidado daquilo que entra, do que temos nos alimentado. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é alimento. O pão da vida é Jesus Cristo, mas aquele pão não era Jesus. Aquele pão mofado era algo se parecendo de bom, trazendo aparência de verdade, de algo que é bom, só que estava podre por dentro, estava mofado. Essa palavra que Deus me deu em Gálatas 5, versículo 11, Paulo fala: irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continuo a ser perseguido? Paulo não pregava a circuncisão. Ele pregava a circuncisão do coração, não no corpo. Porque a salvação não vem dessa forma. A única forma de salvação é Jesus Cristo. E nós anunciamos a salvação por meio do ato de Jesus, que foi consumado na cruz, que foi consumado naquele madeiro. Jesus Cristo entregou a vida por amor a nós, por obediência ao Pai eterno. A palavra de Deus diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer no Filho de Deus e na entrega de Jesus Cristo naquele madeiro, não pereça, mas tenha vida eterna. E da mesma forma que Jesus se entregou por nós, ele ressuscitou dos mortos. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos ressuscitará para a vida eterna aqueles que permanecerem na verdade, aqueles que não forem para o engano, se alimentarem daquilo que está contaminado. Se formos voltar um versículo apenas dessa parte que Deus me deu, porque Deus me deu esse versículo específico, Gálatas 5:11. Mas se formos voltar diz: confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Se voltarmos mais
versículo 9. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Um pouquinho de fermento se espalha pela massa, né? Leveda toda a massa, contamina toda a massa. Então, cuidemos do que estamos ouvindo e vendo. Que você possa ter o cuidado, porque salvação é somente por meio de Jesus Cristo. E é por isso que muitos estão sendo perseguidos, porque levam a verdade. Cristo Jesus, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o caminho. Ele é o caminho, ele é quem leva ao Pai. Ele é a verdade. Não existe outra verdade. Não existe a minha verdade, a sua verdade. A verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade. E ele é a vida. Porque não existe vida fora de Deus. A vida eterna só podemos encontrar em Jesus Cristo. Ele é quem nos dá vida eterna. Essa é a mensagem que o Senhor me deu hoje. Que o Senhor possa ministrar mais a cada coração, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Limpa, Senhor, o nosso coração. Que não venhamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa alma, para receber aquilo que não provém de Ti. Senhor, afasta de nós tudo que não provém de Ti. Que possamos estar alertas para falsos ensinamentos. Que possamos guardar o nosso coração em Ti. E nos lembrar sempre que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não nos contaminar com alimentos que não provêm de Ti. Com palavras, com falsos ensinamentos. Que nada tem a ver com a verdade, que nada tem a ver com o Senhor, com Cristo Jesus. Guarda o nosso coração, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.